A paz do Senhor Jesus Cristo, né? O único Deus verdadeiro, um Deus que está pronto a te limpar e não precisa ser limpo por flanela, pano algum. Um Deus que pode te carregar e não precisa ser carregado. Um Deus que pode te ajudar com a mão dele, porque é forte para erguer o que está caído. Um Deus que pode te ver, porque os olhos dele enxergam. Um Deus que pode te ouvir, porque o ouvido dele funciona quando tu pede e clama ao Senhor. Clama a mim e eu responder-te-ei e te anunciar-te-ei coisas grandes. Esta é a poderosa palavra do Senhor. Meus irmãos, o canal Tudo Sobre um Cristão, a minha obrigação é alertar as pessoas que estão vivendo no mundo de mentiras. Olha só. E muitas vezes até a pessoa que está ensinando, ela está no mundo de mentiras, né? O apóstolo Paulo, ele estudava as escrituras no tempo dele, mas ele não entendia e por isso ele perseguia Jesus Cristo. Até que um dia Jesus apareceu para ele e mostrou o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Os fariseus eram assim também, os escribas estudavam, mas não entendiam. E hoje, nos dias atuais, tem muitos jovens por aí. Bom, Eclesiastes, capítulo 9, tá? Versículo 4 e 6 somente. Olha só o que diz aí, meus amados. Vamos ler juntos? Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram para sempre. Não tem eles, olha só, não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ou seja, a pessoa que morre fisicamente falando o corpo, o espírito dela está vivo, tá? Mas ela não pode mais interceder por mim, nem por você, nem por ninguém, seja quem for, seja meu pai, minha mãe, meus irmãos, certo? Seja Maria, né, que os católicos pensam que ela pode interceder por eles. Até Paulo hoje ele não pode interceder espiritualmente por mim, ele só intercede porque Deus permitiu a ele ditar pelas escrituras, mas você vê que Deus não permitiu que Maria ela não recebeu o Espírito Santo para escrever nenhum livro. Você vê como Deus é tremendo. Ela recebeu a missão de ser a mãe do Senhor Jesus Cristo, correto? Pois vamos lá. Embora que a palavra de Deus diz que Deus existe antes da fundação do mundo, então antes de Maria existir, Jesus Cristo já existia. É por isso que só ele merece todo o culto, toda a honra, toda a glória. Amados, agora olha só, eu li aqui, né? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Isso aqui eu estou tentando mostrar que está dentro das escrituras. Quem escreveu o livro de Eclesiastes foi o filho do rei Davi, Salomão, um homem que Deus deu a ele toda a sabedoria. Então, eu creio que ele saiba mais do que eu, sabe mais do que qualquer ser humano que se levante sobre a face da terra, seja ele quem for. Aí, olha só aqui, meu irmão. Vou ler aqui o versículo 10, tá? Depois vamos pular ali para outra parte. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, lugar indeterminado, né? No além, olha só como isso aqui é interessante. No além, para onde tu vais, não há obra, meu irmão, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Quando o ser humano morre, ele entra, como eu já falei, em descanso das obras aqui da terra. Então ele não pode interferir mais em nada, não pode ajudar ninguém, nem pode atrapalhar. Quem vem para atrapalhar ou ajudar, pode ter certeza que nem sempre aquele que vem para ajudar é de Deus.
tá? E nem sempre aquele que vem para atrapalhar é do diabo. Mas quem se manifesta é sempre os demônios. E normalmente os demônios ele não vem para agradar muito o homem, não. Vem sempre para destruir. Lembra que Jesus tirava espíritos imundos de pessoas? Então existem espíritos imundos que vivem sobre a terra e entram em pessoas e fazem elas falarem mentiras. E umas mentiras tão boas que parecem até que é verdade. Elas deturpam as escrituras, certo? Elas alteram de uma maneira o sentido. Ela não muda nada do que está escrito, mas ela deturpa. Agora eu vou mostrar para vocês como a Bíblia vai falar que as pessoas que morrem em Cristo Jesus, não é em ninguém não. A pessoa que aceitou Jesus Cristo ali diante de pessoas, que houve uma mudança de vida, que largou a prática pecaminosa, né? Que confessou o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, que largou tudo, que coisas desnecessárias de imagem, seja de quem for, que começa a estudar somente as Escrituras e pegar esse ensinamento da Escritura, passar ele adiante e praticar no seu dia a dia, amar o próximo, respeitar, tá? Vamos ver o que diz em Apocalipse agora. Olha só que interessante. Apocalipse é um livro que significa revelação de Deus aos homens. Jesus Cristo escolheu um discípulo chamado João na ilha de Patmos e mandou ele escrever. Ele disse assim: olha, João, isso aqui é coisas que ainda vão acontecer. A maioria das coisas do livro de Apocalipse ainda não aconteceram, ainda vão acontecer. Mas olha o que João já escreveu aqui. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Isso aqui é o que está em questão, é o que vamos estudar, certo? Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor Jesus. Sim, diz o Espírito Santo, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Por exemplo, você serve a Jesus Cristo, você morreu hoje. As suas obras estão anotadas do que você fez. No dia do julgamento, que ainda não aconteceu, se suas obras foram boas, que obras boas são essas? Vai ver lá, olha aí se ele aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Aceitou. Então, você vai ser salvo, né? Olha aí se ele aceitou Jesus Cristo em vida. Ah, nunca aceitou, não. Ele sempre seguia outras religiões, era isso, era aquilo. Então, no dia do julgamento, que ainda vai acontecer, aí você será condenado, tá? Mas até lá, não existe pessoas no inferno, não. Parem com isso. Elas estão descansando. E elas nada sabem, como disse Salomão. Agora, se você quer acreditar nos homens, então continue na mentira, tá bom? Que é o canal Tudo Sobre um Cristão, mostrando para vocês a verdade dentro das Escrituras.